Nós somos o grupo do Caule e esse grupo é composto por Gabriel Fernando Zecchini Negri, Juarez de Melo Neto, que sou eu, e Pedro Saavedra de Souza Monteiro. A origem do caule acontece durante o desenvolvimento do embrião. O embrião totalmente desenvolvido consiste de um eixo hipocótilo radicular, que apresenta em sua porção superior um ou mais cotilédones e um primórdio de gema. Esse primórdio de gema pode ser um grupo de células indiferenciadas ou apresentar-se mais diferenciado, com uma porção caulinar. O epicótilo formando um pequeno eixo, nós e entre nós curtos, portando um ou mais primórdios de folhas, todo esse conjunto é denominado plúmula. Esta parte. Todos esses conjuntos são denominados plúmula. O caule apresenta os três sistemas de tecido, o dérmico, o fundamental e o vascular, bem como o crescimento primário e secundário. Porém, esses dois órgãos diferenciam-se pelo fato do caule apresentar uma organização mais complexa, uma vez que dele partem vários apêndices laterais, como ramo, folhas, flores, frutos e espinhos. Na região cortical do caule, em crescimento secundário, observa-se a presença do parênquima, colênquima e esclerênquima. O parênquima ocorre também na medula. Essa região medular não é observada em raízes, salvo algumas exceções. Esse tecido apresenta geralmente, tanto no córtex como na medula, a função de armazenamento, além de poder apresentar cloroplastos em caules jovens e realizar fotossíntese. No caso dos outros dois tecidos, colênquima e esclerênquima, a função é de sustentação. No caule não se evidencia facilmente a endoderme. O que ocorre é uma bainha amilífera formada pelas células mais externas do córtex. O periciclo, por sua vez, é frequentemente observado. Em estrutura primária, o caule apresenta feixes vasculares colaterais, ou seja, na região cortical encontram-se os cordões de floema para fora e o de xilema para dentro, separados pelo câmbio fascicular. A grande diferença entre a estrutura da raiz e do caule reside principalmente na disposição dos feixes vasculares, enquanto na raiz eles estão alternos e no caule são fasciculares. Pela atividade do câmbio interfascicular e do filogênio, dá-se o crescimento secundário do caule. Entre os feixes vasculares surge o câmbio interfascicular, que se liga ao câmbio fascicular, formando agora um anel contínuo de tecido cambial. Em seguida, inicia-se a formação do xilema para dentro e do floema para fora, evidenciando-se agora um sistema vascular concêntrico, que aqui nós podemos observar o xilema para dentro e o floema para fora. Oi, eu sou o Gabriel, eu vou falar sobre a estrutura secundária. O filogênio ele surge da diferenciação dos tecidos subepidérmicos, colêmica e parênquima, e vai originar o suber para a periferia e feloderme para dentro. Esse conjunto é constituído por filema, filogênio, feloderme e dá-se o nome de periderme, que surge no crescimento secundário em substituição à epiderme. Os caules diferem-se na quantidade e no arranjo do tecido vascular primário e também no acúmulo do tecido secundário. O sistema vascular primário pode se arranjar desde um cilindro até o arranjo de poucos feixes. De um modo geral, as monoticotiledôneas apresentam feixes vasculares de maneira difusa no interior do caule. Esse tipo de disposição é chamado de atactostélica.
Em estrutura primária, as eudicotiledôneas e gimnosperma apresentam os tecidos vasculares com uma organização do tipo eustélica, na qual há cordões de tecido formando um cilíndrico descontínuo ou então uma organização do tipo sifonostélico, na qual se forma um cilindro contínuo dos tecidos vasculares e a região medular é preenchida pelo parênquima. As monoticotiledôneas permanecem em estrutura primária durante toda a vida, salvo poucas exceções, enquanto eudicotiledôneas e gimnospermas se desenvolvem. Desenvolvem estrutura que lhe permite crescer em espessura. Existem eudicotiledôneas e gimnospermas herbáceas que não crescem em espessura, entre as diferenças na estrutura primária e secundária do caule. Temos a mudança de um sistema vascular composto por feixes colaterais para um sistema composto por feixes concêntricos e o surgimento da periderme. No caule, em estrutura primária, a disposição dos feixes vasculares na região cortical permite fazer diferença entre monoticotiledôneas e eudicotiledôneas. No caso dos monocotiledôneos, os feixes vasculares apresentam-se dispersos por toda a região cortical. E em eudicotiledôneas, esses feixes mostram-se em disposição circular, já em estrutura secundária não se pode fazer essa comparação, uma vez que monoticotiledônea não apresenta crescimento secundário claramente definido na maioria dos grupos. Agora eu vou falar sobre a parte externa do caule. O caule é geralmente um órgão aéreo e tem como funções principais sustentar as folhas e ligá-las à raiz. O caule possui gemas apicais e axilares e está subdividido em nós e entre nós. Apresenta fototropismo positivo que faz com que seu crescimento se dê em direção à luz do sol ou luz artificial. E pode ter clorofila auxiliando no processo fotossintético. As gemas abrigam o meristema apical calinar, os tecidos meristemáticos primário, protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Já os primórdios de folhas são responsáveis pelo fenômeno da dominância apical. As gemas podem formar apenas folhas quando são vegetativas ou apenas formar flores e inflorescências quando são reprodutivas. O caule se desenvolve a partir do epicótilo, às vezes a partir do epicótilo e de parte do epicotilo e do embrião. O padrão de ramificação dos caules permite reconhecer dois sistemas de crescimento, o crescimento de sistema monopodial e o sistema simpodial. O monopodial é o seguinte: uma única gema é responsável pelo crescimento, originando um eixo principal, geralmente com formato piramidal. Já o sistema simpodial, muitas gemas são responsáveis pelo crescimento, originando vários eixos, geralmente com formato difuso. Meu nome é Pedro, eu vou dar continuidade ao trabalho aí, falando de tipos de porte. O caule ele é o principal órgão responsável pelo porte da planta. O porte ele é uma característica dinâmica que pode variar dependendo do ambiente ou do estágio de desenvolvimento da planta. E o porte não tem nada a ver com altura, mas sim com sua forma e estrutura. Porte herbáceo, né? O porte herbáceo ele é observado em plantas com caule em estrutura primária, não lenhoso, geralmente verde e pouco resistente. Tem também o porte arbustivo, que é observado em plantas com caule lenhoso, resistente, ramificado, próximo ao solo, nos quais os galhos não formam um eixo principal. Porte arbóreo. É observado em plantas com caule lenhoso, resistente, ramificado no ápice, com um eixo principal evidente. Porte liana, observado em plantas com caule flexível que precisam de um suporte para sua sustentação, embora tenham suas raízes fixadas no solo. E por fim, o porte epífito, que é aquele que se desenvolve utilizando como suporte, geralmente outra planta, sem que suas raízes tenham contato com o solo. Nós vamos agora às classificações dos caules, né? A gente tem então os caules aéreos, entre eles o caule rastejante, que é aquele que cresce sobre o solo, né? E ele se fixa no solo em várias partes, né? No seu desenvolvimento. Os caules trepadores, que são aqueles que trepam em algum tipo de suporte através de suas gavinhas, que é uma adaptação do caule. E temos os eretos, que entre eles tem o tronco, que é aquele mais lenhoso, né? Que ereto, robusto e rígido, geralmente formado por um eixo principal que se ramifica e uma distância relativamente grande da base. Temos também a haste,
que são os caules aéreos, eretos, herbáceos, macios, flexíveis, não lenhosos e geralmente verdes. Temos também estipe, que são os caules aéreos eretos, robustos, bastante resistentes, geralmente formado por um eixo principal não ramificado, o que se ramifica apenas na base, com folhas concentradas na região apical. E por último, o colmo, que são os caules eretos também, herbáceos, flexíveis, geralmente não ramificados, com regiões de entrenós bem evidentes, denominadas gomos. Eles podem ser esses gomos ocos ou não. No exemplo desse como é o bambu, né, por exemplo. Como podemos ver nesse caule, é bem nítido no caule do bambu o nó e o entrenó. O nó, no caso, seria essa região e o entrenó essa região até o outro nó. Agora vamos falar dos caules subterrâneos, né? Que são 3. Os rizomas, né? Eles são os caules subterrâneos ricos em reserva de nutrientes, com nós e entrenós bastante evidentes. Temos os tubérculos, que são os caules subterrâneos muito espessos, sem raízes e folhas, mas que possuem gemas. E por último, os bulbos, que são os caules subterrâneos reduzidos e achatados. O caule bulbo geralmente porta folhas modificadas e sem clorofila, denominadas catafilos, podendo ser do tipo tunicado, com catáfilos internos suculentos e externos secos, escamoso, desenvolvendo catáfilos espessos, e sólido ou cormo, que disco bastante desenvolvido com catáfilos membranáceos. E temos também o tipo de caules aquáticos, né, que o nome já diz, é aquático. Um exemplo bastante comum é a Vitória Régia. E por último, algumas adaptações, né, caulinares. São as gavinhas, que estão presentes nas trepadoras, né, que elas servem para se fixar um suporte. Os espinhos, que é para proteção, ele se origina no caule. Os cladódios, que são folhas modificadas e bastante especializadas na fotossíntese, que é encontrada nos cactos.